Olá, boa tarde. Nós vamos começar agora a nossa live Papo Proativo. Já vi ali que o professor Gabriel entrou. Daqui a pouco eu chamo você, professor. Queria explicar antes que o Papo Proativo é uma iniciativa da Proativa Comunicação e ele existe há quase 10 anos, né? Antes num formato offline, que a gente convidava profissionais no mercado para falar sobre temas da comunicação, e de um tempo para cá a gente passou a adotar o formato online. Então, sempre trazendo pessoas que tangenciam de alguma forma esse universo da comunicação, do marketing, né? E, e hoje o nosso papo ele é sobre como que os negócios de impacto, a importância dos negócios de impacto no mundo atual. Então, convidar aqui o... Olá, Tudo bom, professor. Flávio? Tudo bem? Tudo tranquilo contigo? Tudo ótimo. Então, vamos começar aqui hoje a falar de um tema que nos últimos anos tem me interessado bastante, sabe, Gabriel? Que é essa temática aí de como a gente, como empreendedor, pode ajudar, né, nessa transformação desse mundo que a gente quer construir lá na frente, né? Perfeito. E foi uma descoberta muito grande, assim, chegar até você, assim, depois que eu conheci o seu trabalho, eu entendi que eu precisava me aproximar bastante, porque você é o cara disso aqui em Brasília, né? Não, que isso, Flávio. Fico grato, mas não é para tanto. Agradeço o seu contato. É um tema que eu acho que é apaixonante, né? Uhum. Fico feliz que você está se apaixonando pelo tema também. A gente precisa de mais pessoas falando sobre a temática e, mais do que falando, praticando aqui no Cerrado. Isso aí. O Gabriel Cardoso, o professor Gabriel Cardoso, ele é um intraempreendedor acadêmico, né? Assim que você se define no LinkedIn. Ele coordena os programas de educação empreendedora e inovação social lá no Centro Universitário UDF. Queria começar, professor, perguntando, né, para quem não conhece esse termo de intraempreendedor. O que é ser um intraempreendedor? Legal. Assim, Flávio, primeiro que eu tenho muita dificuldade, né, para me definir profissionalmente, porque eu sempre estou atuando em várias áreas, então sempre tenho essa dificuldade. É, E o que é o intraempreendedor? O intraempreendedor é o empreendedor que está dentro de uma organização estabelecida. Então, ele não cria uma organização, mas ele atua como um empreendedor dentro de uma organização estabelecida. E como seria essa atuação de empreendedor? Criando valor para outras pessoas e para a organização por meio da mobilização de recursos, por meio da proatividade, por meio da liderança. Só que dentro de uma Uhum. organização. E por que acadêmico? Porque eu faço isso dentro de uma organização educacional de ensino superior. Perfeito. E quando que essa história dos negócios sociais, o empreendedorismo social chegou na sua vida, Gabriel? Tá. Lá em 2013, eu sempre trabalhei com empreendedorismo, né? Tanto Uhum, fui durante uma. Eu digo que eu tive duas encarnações profissionais. Uma que durou mais ou menos 10 anos, que foi de 97 a 2007, em que eu tive uma grande empresa de eventos aqui em Brasília. E aí depois eu fui uhum, para a área acadêmica, justamente ensinando como as pessoas poderiam fazer eventos. Gerenciar uhum. eventos, tinha a Copa do Mundo, estava vindo as Olimpíadas e tal, e era uma demanda muito grande, e eu comecei na academia ensinando, que aí quando eu entrei na minha segunda encarnação profissional. E Uhum. nesse processo, eu logicamente estive muito envolvido com empreendedorismo, né, dentro da academia.
Porque normalmente o professor de empreendedorismo, para ser um bom professor de empreendedorismo, ele precisa ser um empreendedor. Isso é um pouco polêmico, eu estou Uhum. falando, nem todo mundo concorda com isso, mas eu acredito. Uhum. E lá na época, já que eu trabalhava com eventos, eu tinha uma pegada muito assim de responsabilidade social dentro dos meus eventos. Mas até então, Uhum. responsabilidade social era uma coisa e empreendedorismo era outra, e assim a vida seguia profissionalmente. Lá em Uhum. 2013, então, eu tive contato com o conceito de empreendedorismo social. Então, pela primeira vez, eu tive a noção de que era possível você, ao mesmo tempo, empreender e resolver um problema social. Isso não seria necessariamente uma ação pontual, como era a responsabilidade social, mas isso seria Uhum. parte do core da sua atividade, da sua ação. E aí esse tema me encantou muito, eu comecei a estudar, é um tema que estava começando aqui ainda no Brasil, ainda está começando, mas Uhum. assim, estava no início do início. Não havia livros publicados sobre isso, havia alguns professores em São Paulo que já trabalhavam com a temática, e aí eu comecei a conversar com eles, comecei a conversar com autores de fora, e aí falei, não, eu preciso então criar, escrever um livro que traga esse conceito de uma forma simples, descomplicada para os jovens. Então eu coloquei assim, aquela Uhum. pessoa que está saindo do ensino médio, que está entrando no ensino superior, como o meu leitor. E escrevi o primeiro livro, O Mude Você, o Mundo, que eu Uhum. lancei em 2015, né? Uhum. 2015, então você imagina que durante 2014 eu pesquisei, me aprofundei, me apropriei da temática e em 2015 eu escrevi e lancei o livro. Uhum. Professor, tem alguma diferença nos conceitos, né? Eu me lembro que quando eu me formei há 20 anos atrás, eu sou jornalista, tinha uma disciplina de responsabilidade social, né? E na época era o termo que se usava para responsabilidade social das organizações. Existia já empreendedorismo social, mas eu acho que não como hoje a gente conhece, né? Uhum. E de um tempo para cá a gente escuta muito sobre impacto social, sobre negócios sociais, negócios de impacto. Existe diferença entre esses conceitos? Existem algumas diferenças. Eu costumo falar sobre elas para quem está entrando no campo de impacto social, responsabilidade social. Eu costumo falar somente das diferenças essenciais no início, porque eu acho que Uhum, somente elas são importantes no início. E depois, quando a pessoa já está dentro do campo, ela precisa aí sim saber das diferenças mais avançadas. Quais são as principais diferenças? Então, assim, quando você fala que uma empresa tem responsabilidade social corporativa, a gente está falando de uma empresa do segundo setor que tem fins lucrativos, mas que dentro do seu cotidiano ela insere ações que gerem impacto social positivo para a sociedade. Uma empresa que faz uhum, muito bem isso no Brasil é a Natura. Impacto uhum, social e ambiental, mas é uma empresa com fins lucrativos. Ela está no segundo setor, mas ela está ali com isso muito forte no DNA dela. Quando eu pego uma empresa, uhum, vou pegar um exemplo bem hardcore, né, que são os bancos. Quando eu pego um banco, por exemplo, que faz uma campanha em que ele doa livros para que os pais leiam às crianças e aos filhos, ele está tendo uma ação de responsabilidade social corporativa. Mas ele não é um uhum, negócio de impacto, ele não é um negócio social. O negócio dele são os fins lucrativos, atendendo a alguma necessidade ou algum desejo da sociedade. Quando a gente passa perfeito. para o outro espectro, que são os negócios de impacto, e aqui, Flávio, eu acho que a gente pode chamar negócios de impacto e negócios sociais, tratar como sinônimos. Eu acho que essa diferenciação ela só é saudável depois que você está no campo já há algum tempo, mas você pode chamar negócio de impacto social, negócios sociais, você pode entender como o mesmo fenômeno. São negócios que nascem com um duplo ponto de partida. Eles nascem resolvendo um problema social, e aqui eu faço um parênteses sobre o que é problema social. Problema é uma diferença entre uma situação real e uma situação ideal. Então, tem uma situação ideal e a real. Quando essa diferença gera uma dor, um sofrimento em um grupo de pessoas, eu tenho um problema social. Por exemplo, a situação Uhum, ideal seria que todas as pessoas tivessem 3 refeições ao dia no Brasil. Ou que elas passassem 12 anos estudando e saíssem plenamente aptas a atuar na sociedade. Quando a gente vê essa situação ideal e vê a situação real,
A diferença entre elas é um problema social, porque essa diferença gera uma dor e um sofrimento muito grande na sociedade. Então, os Uhum. negócios de impacto, os negócios sociais, eles surgem para resolver esses problemas. Só que qual a Uhum. grande diferença? Eles não são do terceiro setor. Para eles resolver esses problemas, eles atuam a partir de uma perspectiva de sustentabilidade financeira. Então, eles criam um mecanismo de sustentabilidade financeira em que eles não precisam de doação. Tanto é que eles são normalmente localizados no setor 2,5, né? Entre o terceiro setor e o Uhum. segundo setor, que é a iniciativa privada. Perfeito. Você acredita que depois que o Mohamed Yunus ele ganhou o prêmio Nobel e, né, com esse conceito do microcrédito, você acredita que foi a partir dessa visibilidade que essa iniciativa teve, que essa iniciativa ganhou, né? Você acredita que a partir daí teve uma projeção, uma ascendência desse tipo de negócio social? Com certeza, Flávio. Eu acho que o Yunus é uma grande referência para quem está no campo. Ele foi uma das primeiras pessoas a mostrar que é possível você fazer o bem e ganhar dinheiro, né? Porque a gente operava muito numa lógica de ou eu faço bem para as pessoas e para isso eu dou o dinheiro, dou o meu tempo, ou eu ganho dinheiro. E ele foi o primeiro a Uhum. mostrar, ou um dos primeiros a mostrar, de uma forma muito concreta que isso era possível. E aí, quando ele ganhou o Nobel, ele, como economista, ganhou o Nobel da Paz, porque ele tirou milhões de pessoas da pobreza a partir do microcrédito e da Yunus, tanto é que ele é considerado o banqueiro dos pobres, que é um negócio social, né? O Yunus chama de negócio social. Esse conceito, as pessoas, logicamente, a imprensa começou a perguntar e ele trouxe esse conceito à tona, né? Não que já não existisse, né? Mas como você falou, ele realmente ele ajudou a crescer e a expandir esse conceito. Uhum. Eu tenho observado agora que nesse momento de crise, me parece que muitas grandes organizações passaram a compreender, né, a necessidade de prototipar novos negócios a partir dessa lógica, né, do social. A gente observa empresas que não têm essa característica, né, de empresas sociais, de negócios sociais, mas que começam a se preocupar e a reorganizar os seus negócios, não na direção, talvez, de resolver uma demanda, mas de entender o seu papel na sociedade, como que ela pode, de alguma forma, minimizar, né, as dores de um determinado ecossistema. Você acredita que isso tenha sido um aspecto positivo que a pandemia trouxe, ou você não atribui, você não conecta essa mudança, essa quebra de paradigma ao fato, à pandemia em si? Eu acho que é um pouco recente, assim, para eu afirmar que essa mudança que a gente tem visto em comportamental de algumas organizações seja consequência da pandemia. Me parece que sim, mas eu não consigo afirmar isso agora. Uhum, Mas eu vejo, Flávio, e eu sou às vezes um idealista assim nesse sentido, eu vejo que os negócios de impacto eles são um, uma nova forma de se fazer negócio que vai se tornar um normal, que vai se tornar uhum, habitual. Então, o que a gente tem visto são empresas que trabalhavam de uma forma, numa lógica puramente econômica, e que isso eu não estou fazendo uma crítica a isso, porque o sistema que a gente vive é regido por lógicas majoritariamente econômicas. Mas empresas que operavam numa lógica puramente econômica, elas passaram a considerar uma segunda lógica também, que é o impacto social que elas causam, de uma forma uhum, mais verdadeira, menos uhum, para gerar, digamos que o que a gente chama de blue washing, né? Menos para gerar uma imagem social muito bonita delas e por trás não concretizar aquilo, e mais porque de fato elas acreditam naquilo. Tem se uhum, falado muito, Flávio, na verdade, tem se falado, não, quem trouxe essa fala foi o Sir Ronald Cohen, que ele é o chairman do GSG, que é um grupo que trabalha, um grupo que articula iniciativas de impacto no mundo todo.
que eu recomendo muito bastante assim, as pessoas que sigam o trabalho do GSD. E ele tem um livro bacana chamado On Impact, lançou um agora chamado Impact, e ele até é um dos responsáveis por estar difundindo agora o termo impacto. Ao invés de negócio social, o negócio de impacto, ele e esse movimento, quando eu falo ele representando o movimento, está sendo responsável por difundir isso. E ele trouxe uma perspectiva muito interessante. Ele falou que depois da crise de 29, as empresas antes da crise de 29, elas não tinham, digamos que, práticas contábeis padronizadas. Então, a crise de 29, ela trouxe o paradigma do risco e retorno. Então, as empresas começaram a se articular e se organizar com práticas mais transparentes, mais padronizadas, contábeis, de forma que o risco de se investir nela, o risco de se envolver com uma empresa fosse mais claro e pudesse ser, inclusive, calculado pelas pessoas. E o que ele vê agora, depois dessa crise, é um outro paradigma. É o olhar das empresas a partir do risco, retorno e impacto. Então, as empresas elas não vão só mais olhar para o risco que elas oferecem ao receber algum aporte de investimento, o retorno que esse investimento traz, mas também qual o impacto que essas empresas causam no mundo. Né? Então, é uma perspectiva Uhum. muito interessante que a gente pode ver nesse sentido de transição de modelos organizacionais. Muito interessante. Eu sou um profissional de comunicação, né? Eu tenho muito essa ótica, o olhar do comunicador. E eu comecei a observar que os nossos clientes lá na Proativa, eles tinham, às vezes, interesse em desenvolver projetos dentro das suas organizações de impacto social, mas não sabiam como, não entendiam. Ou então, às vezes, achavam que fazer uma ação isolada já era uma iniciativa, uma grande iniciativa de impacto social. E a gente começou a perceber, até com pesquisa, que o público não engole mais isso, né? O público ele está atento às incoerências dentro da organização, né? Como assim você fala em impacto social, mas você explora o funcionário ou você não se preocupa com para onde vai o lixo, né, produzido dentro da sua organização? Então, eu acho que o público está muito atento. E nós lá criamos, professor, um serviço para ajudar esses clientes a estruturarem esses projetos conectados, né, com o negócio, com o marketing da organização, com o processo de construção da imagem, mas que haja coerência entre o que ela faz na prática, né, do que ela entrega para a sociedade, e como ela se relaciona, né, com todo esse ecossistema e até de que forma ela de fato se preocupa com quem está lá na ponta. E eu tenho observado que esse é um caminho que tem feito muito sentido para mim como comunicador, e eu acho que para as organizações que estavam se sentindo perdidas, pelo menos né, as organizações com as quais eu tenho conversado e interagido e para as quais eu tenho trabalhado, em ter alguém que possa ajudá-las na construção, né, desses projetos. Aqui em Brasília, eu tenho observado assim, o crescimento desse ecossistema. Né? Até achei que fosse uma coisa mais recente e eu comecei a pesquisar e fui descobrindo, né, a Impact Hub, que você também faz parte, eu me tornei mentor lá também, e, e outras iniciativas, né, na cidade que fomentam, que estimulam isso. Desde quando isso vem acontecendo? Você tem essa informação? Essa Então, aqui, organização desse ecossistema que eu me refiro. ela é recente, porque quando eu lancei o livro em 2013, em 2015, não tinha nada. A minha disciplina de empreendedorismo social no DF, que é uma disciplina de graduação optativa, foi uma das primeiras no Brasil. Ela está no ICE, ela está organizada, a ementa dela é uma das que são expostas lá, porque foi uma das primeiras no Brasil. Então é bem recente. A nossa comunidade de impacto aqui do DF, que a gente está articulando um ecossistema um pouco mais formalizado. Essa nossa comunidade, ela começou a se reunir no ano passado.
Então, tinham muitas Uhum. ações assim esporádicas, pontuais, Isolado. isoladas, cada um fazendo uma coisa, mas essa articulação para se chamar de ecossistema de com propriedade, ela é mais recente, sabe, o Perfeito. Flávio? E, Flávio, sobre o que você falou das empresas, é interessante a gente sempre assim, fala muito de negócio de impacto, o que, que a gente precisa saber averiguar quais são os 4 princípios que a gente averigua para saber se uma organização é de impacto ou não. Primeiro, lógico, se ela está resolvendo um problema social ou ambiental. Se o core de negócios dela é para resolver um problema social ou ambiental, ou se é para atender um desejo, uma necessidade, que aí é outra coisa, que não é errado, né? Não é errado. Mas é uma Uhum. outra área, é um Uhum. negócio tradicional. Segundo, se esse impacto ele é avaliado. Porque a gente tem muito, igual você falou, né? Essa questão de, no final a gente doa uma cesta básica ali pro pessoal, no meio do ano a gente faz uma festa junina aqui, doa não sei o quê e tal, e a gente. Não. A gente tem métricas de impacto muito claras que estão alinhadas com o nosso propósito organizacional. Essas métricas elas são acompanhadas como as financeiras durante todo o ano, de acordo com essa metodologia. Esse é o segundo princípio. O segundo, receita própria, né? Porque não adianta você também gerar impacto e você depender de doações, que aí você se enquadraria de uma forma geral no terceiro setor. E por fim, também Uhum. alinhado com a sua fala, a governança. Não adianta eu ser uma organização que resolva o problema da habitação, mas eu estou explorando a pessoa que trabalha aqui comigo, estou tratando mal, Uhum. enfim, gerando um impacto negativo nela, né? Eu gero impacto positivo na sociedade e impacto negativo aqui dentro da minha organização. Então, esses 4 princípios, propósito, avaliação de impacto, receita própria e governança, eles são os que definem, segundo a Força Tarefa de Finanças Sociais, o conceito de negócio de impacto no Brasil. Muito bom. No final do ano passado, eu fiz uma matéria sobre o curso que você lançou, né, de um MBA em Impacto Social, em Inovação Social, Empreendedorismo Social lá na UDF. Acabou que essa turma ela não rodou, né? Vocês lançaram o curso no início do ano e acabou que. E eu observei, depois eu pesquisei que fora de Brasília, em Brasília eu acho que foi o primeiro, mas em São Paulo já existem algumas iniciativas, em outras partes do país. Acho que a ESPM tem um curso nessa linha. A minha pergunta é, a que você atribui não ter rodado esse projeto, que assim é tão convergente com a tendência, né, desse mundo novo que a gente está vivendo e do interesse que vem crescendo por esses temas, a que você atribui essa, essa postergação, né, desse projeto? Eu acho que, bom, primeiro assim, os modelos que tem em São Paulo, na verdade, quem tem lá é a USP, a FGV e o outro que tem no Paraná do Instituto Legado. Então, essas são as Uhum, 3 especializações que eu conheço na área e que, inclusive, eu uhum, recomendo assim para os colegas desses estados. Eu acho, uhum, Flávio, que a gente errou na comunicação. Você que é um profissional de uhum, comunicação, a gente errou na comunicação, na forma que a gente comunicou esse curso para o mercado. A gente não soube uhum, vendê-lo para o mercado. Eu acho que esse foi um erro, né? E um outro uhum, erro, e esse erro não é um erro nosso, mas isso é uma consequência do pioneirismo, né? É um assunto muito novo. É um assunto que você tem que ensinar para as pessoas o que é aquele curso e elas vão falar, mas era justamente isso que eu estava procurando. Não é por exemplo, não é como eu falar assim, eu estou agora oferecendo uma especialização em finanças. Todo mundo sabe o que é uma especialização em finanças. Agora, quando eu falo uma especialização em impacto, inovação social, empreendedorismo social, a maior parte das pessoas não sabem. Então, porém, grande parte das pessoas, como você falou, elas têm interesse naquela temática, só que elas não sabem que o que elas têm interesse é aquela temática. Então, é um erro nosso de comunicação e um desafio que o pioneiro tem, né, de mostrar o que é que ele está oferecendo para as pessoas. uhum. Existe algum projeto em andamento que para o segundo semestre que vocês estão pensando para oferecer para o mercado nessa linha, seja na UDF ou outros projetos que você esteja envolvido? Sim.
Alguns. Bom, a própria pós-graduação é algo que a gente está avaliando para ver como que a gente reenquadra ela nesse novo normal. Não gosto dessa expressão, né, que ela já ficou super usada, mas nesse novo contexto que a gente está entrando agora. Então, a gente deve adequar o curso de pós-graduação e oferecê-lo. É uma outra possibilidade também que a gente está Só no formato estruturando. online? O curso só no formato online? Não, no formato híbrido. Então Híbrido. seria híbrido. A parte mais conteudista, ela seria à distância e as partes de encontro seriam mais práticas, porque esse curso ele tem um perfil muito prático, né? Quando as pessoas olhavam a ementa dele, o caderno executivo dele, falavam assim, pô, fantástico isso aqui. Os professores, quando eu reuni pela primeira vez os professores, porque eles eu não tinha reunido todo mundo. Quando eu reuni todos os professores, foi uma curadoria fantástica de fazer juntar aquele grupo. Vários deles falaram assim, poxa, eu queria fazer esse curso, eu vou fazer esse curso, porque é um curso que ele dá uma possibilidade de você, durante a sua trajetória, desenvolver um negócio de impacto. Então, ele foi Uhum. todo estruturado nesse sentido. Ele não é nada teórico, ele não é nada conceitual, ele é um curso extremamente prático, voltado ao desenvolvimento de competências e habilidades empreendedoras. Muito bom. Então, uma das ideias é desmembrar isso em alguns módulos. Então, já estou pensando em algumas possibilidades. E uma terceira possibilidade também, em novembro, isso já está pré-agendado, mas falta eu definir alguns detalhes. Eu tenho a intenção de fazer uma imersão criativa. Então, que nessa imersão as pessoas sejam capazes de se aprofundar nos principais conceitos para criar um negócio de impacto, para que elas desenvolvam, pelo menos num curto período, desenvolver num curto período de tempo é difícil, mas para que elas despertem naquele curto período de tempo para algumas competências e para que elas saiam de lá capazes, pelo menos parcialmente, de iniciar sua trajetória de impacto social. Então, essas são as três ideias, mas assim, está tudo muito incerto, né? A gente não sabe o que vai Uhum. acontecer e, enfim, essa indecisão ainda tem rondado um pouco aí a minha cabeça. Muito bom. A Carol dizendo aí que ela acha que é preciso educar as pessoas primeiro e ela está ansiosa para fazer especialização. A Eu Carol que é também uma estou. empreendedora social, né? Ela já é empreendedora, você vê, ela já é empreendedora social, então ela entende o que é o produto e ela entende que algumas competências talvez ela precise desenvolver. Ela tem não sei se você conhece a Carol, ela tem uma iniciativa fantástica que ela trabalha com crianças autistas aqui em Brasília por meio da musicoterapia. Muito bom. Você sabe que eu sou mentor lá na comunidade EI, que é o braço de empreendedorismo lá da Fundação Assis Chateaubriand, né, eles ficam dentro do Correio Brasiliense. E eles Uhum. têm uma jornada assim, de 6 meses de estruturação de um negócio. E aí tem vários mentores em várias áreas. E eles passam por um ciclo de aprendizagem para construção do negócio e, assim, mais de 80% dos novos negócios lá criados, eles têm essa característica de impacto social. Então, você percebe que parece que essa nova geração, ela é difícil pensar em empreender e não impactar. Eu fico, assim, feliz com isso, né? Porque eu fui empreendedor muito novo, eu comecei a empreender, eu tinha 23 anos. Quer dizer, eu acho que eu sou empreendedor desde que eu nasci. Meus pais são comerciantes, né? Então eu vi na minha casa muito esse olhar para não, é, como a gente soluciona esse problema, de como a gente agora pode passar por essa fase ruim, o que eu posso oferecer mais convergente com o que o mercado tá pedindo. Então esse foi a rotina, né, da minha casa e eu acho que eu cresci com esse olhar. E quando eu empreendi, eu não tinha eu não via isso como uma condição pré-existente, né? Assim, não, eu vou empreender em comunicação, porque é a área que eu estudei, eu gosto, mas hoje eu penso que já há alguns anos eu venho tentando reorganizar o meu negócio de forma que ele tenha minimamente algumas iniciativas de impacto. A gente lá na Proativa tem um projeto, professor, que é o Papo Proativo. Isso surgiu de uma reunião assim da equipe e
desculpa, Proativos do Bem. Papo Proativo é esse projeto que a gente está agora na discussão, chama Proativos do Bem. Ele nasceu há 10 anos atrás e a partir de uma reunião de equipe em que a gente pensou assim, por que a gente não pode usar nosso know-how, né, nosso conhecimento técnico em comunicação para apoiar organizações que precisam de resultados e que dependem da comunicação para atingir esses resultados. E aí a gente abriu um processo de inscrição, as organizações elas se inscrevem, a própria equipe, né, com os critérios que a gente estabeleceu, elenca quais são os projetos que a gente vai apoiar durante aquele período. Então já tem 10 anos que eu já venho nesse movimento de como que eu posso, de alguma forma, contribuir ou fazer parte disso, né? Mas eu penso que hoje os Legal. novos empreendedores, eles têm eles já saem com essa pegada. Você concorda com isso? Você que está no meio acadêmico e que vê aí a moçada saindo da universidade, muitos empreendendo. Concordo, eu concordo e fico muito feliz com isso, Flávio. Mas assim, a gente tem esse fenômeno muito na classe média, nos empreendedores de classe média e nos empreendedores de classe alta. Porque a gente vê assim, os empreendedores de periferia, por exemplo, eles ainda empreendendo muito por necessidade. Então, eu tenho necessidade de gerar alguma receita para minha casa, para minha família, então eu vou empreender naquilo que eu consigo dinheiro de uma forma mais imediata. Se a gente olhar um pouco a pirâmide de Maslow, isso é um palpite que eu estou dando, tá? Não tem estudo sobre isso, é um palpite. Mas se a gente olhar a pirâmide de Maslow, a gente vai ver que você pode empreender norteado por cada uma daquelas fases, né? Então, quando você já tem uma segurança básica, você começa a pensar nas outras seguranças. Então, esse fenômeno de impacto, e que eu acho ótimo, porque assim, pessoas que já têm um certo conforto, elas param de olhar só para aspectos econômicos, e elas passam a olhar para aspectos mais econômicos e individuais e passam para olhar para aspectos sociais e coletivos. Eu acho isso Coletivo. fantástico. E Sim. por isso que é um tema que apaixona, né? Sem dúvida. Eu tive o ano passado, professor, na África. Eu fui numa missão humanitária da Fraternidade Sem Fronteiras, que é uma ONG brasileira, né? Tem 10 anos. E a sede dela funciona em Campo Grande. E eu fui para Madagascar. E uma das atividades que a ONG desenvolve lá é o fomento ao empreendedorismo, tentar apoiar aquelas comunidades a desenvolverem projetos, negócios que elas consigam mais para frente caminharem sozinhas, né? E eu pude presenciar, né, uma situação lá em Madagascar que foi a construção de uma padaria, que eles estavam ensinando aquela comunidade a fazer pão e testando, né, as receitas, como seria. Em um determinado momento, é, o presidente da entidade, né, o Wagner Moura, perguntou assim para um deles, né, para um dos malgaches, né, um dos africanos, vocês agora já entenderam como é a receita, como faz o pão, como vende, já identificaram o público e o lucro. O que vocês vão fazer com o lucro, né? Quando vocês terminarem no final do mês, como que vocês vão? Aí eles falaram assim, lucro? Que lucro? Aí a gente ficou todo mundo assim, se olhando sem ter, uma empresa, uma padaria, tem lucro. Aí o cara disse assim, o africano, na verdade, tudo que a gente fizer aqui, a gente vai devolver para a comunidade, para a nossa comunidade. E aí a gente ficou emocionado com aquilo, porque essa é a filosofia Ubuntu, né, que tanto se fala hoje. A gente escuta muito falar sobre ela, que é eu sou porque nós somos. Então, em outras palavras, isso quer dizer assim, que não adianta eu ter lucro se a minha comunidade passa fome. Então, eu me importo com o coletivo. A minha lógica é a seguinte: eu vou dar o máximo de mim aqui para que nós, como comunidade, consigamos sair desse lugar juntos.
porque para mim só faz sentido se isso acontecer junto, né? E eu voltei de lá assim muito inspirado. Eu falei, cara, é isso que eu quero, sabe? É, é cada vez mais entender essa nova lógica, essa lógica de pensar que é muito transgressora assim, para os nossos padrões capitalistas, né? E aí comecei a estudar mais sobre capitalismo consciente e entender que é possível, sim, né? Juntar as duas coisas. Você comentou no início da nossa conversa que, e eu concordo, né? É algo que a gente percebe claramente essa percepção equivocada e que vem mudando com o tempo de que se eu faço bem eu não posso ganhar, né? É um preconceito em torno disso. Assim. Então, se é para fazer o bem, eu não posso me beneficiar disso. De onde vem isso? Você acha que tem um aspecto, uma influência religiosa? De onde vem essa, essa cultura de que estaria errado ganhar dinheiro e fazer algo socialmente responsável? Eu acho que tem digamos que esta ideia, ela não é filha de um só pai. Ela tem muitos pais e muitas mães, eu acho. Uhum, Pais e mães ideológicos, alguma influência de algumas religiões, com certeza. Mas eu vejo assim como um caldeirão de fontes assim para essa ideia de que, ok, quando a gente fala em ajudar, em resolver um problema social, a gente não pode falar em mecanismos econômicos, esquece o capitalismo, esquece fluxo de caixa, esquece tudo, que aqui é só coração. Não, isso tem um fundo, né? E é uhum, errado, por que não? Quer dizer, quanto mais um negócio de impacto tem lucro, maior é o impacto social que ele causa. A gente pega, por uhum, exemplo, o Hand Talk, que é um negócio de impacto famoso dos meninos lá de Alagoas que trabalham com acessibilidade, pessoas surdas que não são alfabetizadas na língua portuguesa, que precisam ter acesso a toda a comunicação que nós temos hoje disponível e que algumas vezes não tem porque elas não foram alfabetizadas em Libras. E o Hand Talk, o que eles fazem? Eles tornam várias tecnologias acessíveis. E quanto mais eles tiverem lucro, quanto mais empresas pagarem para, para terem aquele sistema, mais acessível estará o nosso país para a comunidade surda. Hoje eles estão indo para os Estados Unidos, lá, levar tecnologia, porque cada país tem uma língua de sinais, né? Uma coisa que eu até aprendi com eles. Então, não há uhum, esse conflito, né? Esse conflito de ou isso ou aquilo. É isso, é aquilo. Qual é o jogo do uhum, capitalismo? O jogo é esse. Então, vamos jogar esse jogo resolvendo um problema social. Né? Não tem essa, uhum, não vou jogar, vou quebrar o sistema, revolucionar o sistema. Não existe isso no curto e no médio prazo. Né? Mudança de sistema, uhum, a gente não vai ver mudança de sistema assim. Isso é coisa que acontece no médio e no longo prazo. É, é, tem uma frase muito famosa, né, que eu até coloquei na contracapa do meu primeiro livro, que é entre mudar dinheiro e ajudar o mundo, que é da Artemisia, fique com os dois. Entre ganhar dinheiro e ajudar o mundo, fique com os dois, né? Não precisa escolher um ou outro, faça as duas coisas. Tem uma outra uhum, fase legal também, uma expressão legal que diz que o empreendedorismo social ele busca hackear o sistema, né? Então o que ele faz? Ele usa as forças do capitalismo, porque ninguém pode negar que o capitalismo tem forças. O capitalismo tirou milhões de pessoas da pobreza. O capitalismo fez a sociedade evoluir em diversos campos de uma forma exponencial num curto espaço de tempo. Mas lógico que ele tem muitos pontos frágeis que a gente está cansado de saber. E aí ele fala que uhum. o empreendedorismo social é quando você hackeia o sistema, você usa as forças do capitalismo para resolver as suas próprias fragilidades, as suas próprias fraquezas. Então, mais ou menos essa é a Uhum. lógica dos negócios de impacto. Quem está por trás são os empreendedores sociais. Como você acha que esse conceito assim de capitalismo consciente ele pode ser mais propagado? Porque eu acho que a gente já percebeu, né, que os hiatos, né, as fissuras do capitalismo tradicional que a gente conhece. Mas, por exemplo, quando você pensa em empreendedorismo,
a organização que me vem à mente é o Sebrae, por exemplo. E hoje eu sei que existe lá no Sebrae Nacional um braço forte de empreendedorismo social e tal, mas eu que cubro essa área, negócios, economia, assim, para mim demorou muito organizações como o Sebrae a terem um repertório de informação, de conhecimento, de consultoria para esse universo. É, como você avalia que o capitalismo consciente possa ser mais difundido e que as pessoas tenham mais acesso a mecanismos que apoiem, né, na construção desses negócios? É, primeiro, assim, é interessante falar que esse termo capitalismo consciente, tem outros, capitalismo responsável, digamos que são várias faces de uma mesma moeda, de uma moeda não, mas várias faces de uma mesma história, né? Várias perspectivas de uma mesma história. Todas elas propagam uma ideia de ajustes no modelo econômico e social que a gente vive. Algumas ajustes mais radicais e outros ajustes mais incrementais, digamos assim. Então, há esses campos, né, de ideias que estão aí circulando, e, logicamente, quando você tem muitos campos circulando, você tem uma dificuldade de propagação de uma única voz. Né? Esse é o primeiro aspecto. O segundo, Flávio, é que é um tema muito novo. Né? É muito Uhum, novo. Então, o Sebrae ele está começando isso. Tem lá a Valéria, que ela faz um excelente trabalho no Sebrae Nacional, mas é um trabalho que eu acho que tem, sei lá, 8 anos, não sei, a Valéria pode me corrigir. Aqui no DF tem um trabalho de, sei lá, 3 anos, 2 anos, que trata somente desse tema. Então é um movimento novo. O meu livro, que foi um dos primeiros aqui do Brasil, foi lançado há 5 anos. Então, digamos que a gente uhum, está cortando ainda o mato com o facão, sabe? Daqui a pouco o pessoal vai começar a uhum, passar pelo mato com mais tranquilidade, vai vir com ideias mais renovadas, melhores, mas eu acho que a gente ainda está nesse momento, né? E uhum, para essa ideia se propagar, ô Flávio, agora para falar da ideia geral, né? Dessa ideia geral de, poxa, sim. por que não um paradigma que avalie risco, retorno e impacto, né? Por que as organizações não podem começar a pensar de uma forma a partir desse novo paradigma? Aí eu acho que é, é uma mudança é uma mudança que envolve os indivíduos assim de uma forma um pouco mais lenta, sabe? Uhum, Uma mudança que envolve uhum. outras coisas assim na minha visão. Perfeito. No ecossistema de impacto social em Brasília, quais são os stakeholders, quais são hoje os protagonistas desse ecossistema? O Flávio cortou o que você falou. Você pode repetir? Eu perguntei sobre a questão do ecossistema de impacto social no DF. Hoje, quais são os stakeholders, quais são os protagonistas, os agentes desse ecossistema aqui no Tá, DF? tá. Vou tentar falar sem puxar muito sardinha para o meu lado, né? Porque, logicamente, a gente sempre tem um viés quando a gente identifica. A gente tem o Fábio Deboni, do Instituto Sabin, que é uma referência nacional e está aqui em Brasília, gerente do Instituto Sabin, fazendo um trabalho fantástico no ecossistema de impacto nacional e, por nossa sorte, ele está aqui em Brasília. A gente tem como negócios de impacto conhecidos aqui em Brasília o Ribon, talvez o Sim. maior case de Brasília. Já tivemos outros aí Uhum. que não andaram tanto. A gente tem o Miviro do Marcos, que está rodando bem. O Marcos, que é um empreendedor já carimbado, já de outros carnavais, muito antigo aqui em Brasília, muito envolvido nos outros ecossistemas de empreendedorismo aqui de Brasília. Agora ele está muito voltado para o ecossistema de empreendedorismo social. Nós temos o Impact Hub também, que foi fundado há 3 anos e que tem um trabalho muito bacana de articulação no mundo todo. Então, esse hub estando aqui em Brasília é muito saudável para a região. E aí a Daisy, que lidera o Impact Hub lá, e aquele time maravilhoso lá do Impact Hub, eles fazem um excelente trabalho.
O UDF, por meio das iniciativas de educação e cultura e formação que a gente trabalha lá, é um hub, é um ator muito forte nacionalmente. E aqui em Brasília, praticamente, a gente trabalha sozinho. Inclusive, eu tenho tentado muito buscar professores de outras instituições para desenvolver pesquisa, ensino, atividades de extensão. As redes que a gente está, tanto as redes nacionais quanto internacionais, a gente praticamente faz esse trabalho no Centro-Oeste de uma forma bastante pioneira. A gente tem o pessoal do Movimento Ruas, que aí a gente já fala um pouco de empreendedorismo de periferia. Enfim, a gente tem um movimento que está surgindo, né? É novo. Precisa de, por exemplo, precisa de gente na comunicação, precisa de gente na mídia, pessoas que escrevam sobre o tema. Porque ninguém sabe o que é isso, né? A gente fala de empreendedorismo social, o pessoal confunde com responsabilidade social corporativa. A gente precisa de pessoas na área de finanças de impacto, investimentos de impacto também. Tem algumas iniciativas da Caixa e do Banco do Brasil aí que estão buscando se fortalecer para o Brasil todo, mas a gente tem sorte deles estarem aqui. Mas é um ecossistema que está nascendo. Perfeito. Respondendo assim ao tema, né, do nosso debate, que é a importância, né, dos negócios de impacto para o momento atual, qual seria essa importância hoje, Gabriel? Bom, os negócios de impacto eles surgem para resolver problemas sociais e problemas ambientais, né? Em especial num país como o Brasil, repleto de problemas sociais e problemas ambientais que o poder público não consegue resolver em sua totalidade, enfrenta, mas não consegue resolver em sua totalidade. Os negócios de impacto eles entram como um novo ator, digamos que no enfrentamento das dificuldades sociais que nós temos. A gente não pode só relegar, a gente não pode só nomear o poder público como responsável por resolver os problemas que são de todos nós brasileiros, né? E todos os problemas de educação, saúde, segurança, etc. e tal. Se a gente coloca só o Estado como responsável para resolver isso, a gente vai ver provavelmente o que a gente tem visto aí nos últimos 500 anos. Então, e eu não estou falando que os negócios de impacto eles são a nova solução, uma panaceia para tudo que há, né? Mas eles são que, digamos que, um novo elemento no enfrentamento de tantas dificuldades que nós temos. No momento em que as dificuldades foram potencializadas, os problemas estão crescendo de forma exponencial num país que já era repleto de problemas em virtude da pandemia, os negócios de impacto mais do que nunca vão ter um papel fundamental. Se a gente esperar que somente o poder público resolva todos esses problemas que a gente tem visto por aí, a gente vai sofrer um pouco mais. Uhum. Quando você falou sobre a comunicação, né, que você deu uma lacuna aí, que a comunicação pode desempenhar um papel mais importante, né, mais protagonista nesse cenário, que ideias você tem de demandas do que você enxerga nesse cenário e que poderiam ser supridas com iniciativas de inovação social, de impacto social? Olha, eu acho que primeiro a gente precisa comunicar às pessoas que isso existe e o que é isso, né? Bom, negócio de impacto é isso, funciona dessa forma. Exemplos, aqui nós temos esse exemplo do Brasil, nós temos esse exemplo de Brasília. A gente precisa da primeira etapa do funil ser trabalhada, que digamos que eu que sou da área da educação, né, eu ia falar Conceito assim que básico, né? os conceitos básicos, os exemplos básicos, os cases de sucesso. Paralelo a isso, eu acho que a comunicação ela pode atuar muito em conjunto com a educação também, porque eu acho que ambas as ações se complementam e ela pode atuar de uma forma que me parece que você já atua, pelo que você falou, dentro das organizações, ou seja, levando esse tipo de possibilidade para as organizações. A gente tem agora o Prêmio Jornalista de Impacto, né? Saiu a Semana premiação passada, né? na semana passada. Então, são jornalistas que tentam trazer informação
de diversas áreas, sub-áreas dessa grande área que é a área de impacto social, né? Um dos Uhum. vencedores foi a série Eu Errei, né? Que foi uma websérie que entrevistou 10 empreendedores de impacto perguntando o que você errou na sua trajetória. Isso é muito inspirador, né? A questão do Uhum. fracasso, a gente está até com num clube do livro, estudando um livro chamado As Virtudes do Fracasso. E eles trabalharam isso lá, né? Porque às vezes a gente, dentro desse campo, a gente trabalha só assim, casos de sucesso. Quem deu certo? Os 10 passos para você ser bem-sucedido. Espera lá, mas vamos falar um pouco do que deu errado, o que a gente tem que evitar. Né? Então, eu acho que nesse sentido há um campo muito grande para a comunicação. É o início, né? Usando a metáfora, usando a metáfora de que a gente agora está dentro do matagal, cortando o mato e avançando, eu acho que a comunicação ela tem esse papel de avisar para as pessoas que estão atrás. Olha, este é o caminho. Olha, aqui não, aqui a gente deve evitar. É por aqui, não é por ali. Sem dúvida. E professor, que livros você recomenda para quem quer começar a entrar nesse universo e conhecer mais sobre esses temas? Tá. Foi lançado recentemente um livro, recentemente agora em 2020, e o download dele é gratuito pela FGV Editora, chamado Negócios de Impacto no Brasil, da professora Graziella Comini e do professor Edgar Bach. Graziella Comini, colega do programa Academia ICE, lá da USP, e Edgar Bach, professor da FGV, pioneiros na temática no Brasil. Quando eu comecei a estudar esse tema, foram eles não, em especial a professora Graziella, que me ajudou muito. Então é um livro assim que eu recomendo, download gratuito, e ele é muito completo, sabe? Ele trabalha desde a questão de investimentos, até a questão do comportamento empreendedor, da jornada empreendedora, da avaliação de impacto, identificação de um problema. É um livro muito completo, são 16 capítulos que eu recomendo muito para todo mundo. Eu recomendo, logicamente, o meu livro, né, ô Flávio? Tem que recomendar o meu livro, Claro. o primeiro livro, Mude Você o Mundo, Manual de Empreendedorismo Social, que é um livro que de uma forma bastante objetiva e descomplicada, eu converso com o leitor a respeito dos 10 passos para se criar um negócio social. Então, olha, você começa aqui identificando isso, depois você vai para isso. E é um livro muito prático, que eu estimulo ele a começar, chegando até o final da inserção dele no ecossistema e da gestão da empresa. Mas é um livro ágil, bastante prático, menos teórico, como, por exemplo, o primeiro que eu dei. Eu acho que o livro Capitalismo Consciente ele dá um overview bacana a respeito de de todo esse movimento aí que a gente está vendo e de qual é a proposta em especial do capitalismo consciente. Acho que é isso, né? Professor, Eu o falo em seu, livro, o seu eu vou livro, ficar falando. o seu livro está disponível onde para comprar? A Amazon é o lugar mais fácil para comprar, mas pode comprar no meu site também, no Mude Você o Mundo, se quiser, com a versão física com desconto só no meu site. Na Amazon você compra o e-book é só na Amazon. E a Uhum, versão física um pouquinho mais caro também. uhum. Está chegando ao fim aqui. Professor, o que você quer deixar de mensagem aí para as pessoas que vão acompanhar? Nosso horário ele é um pouco. Eu fiquei preocupado de fazer esse debate assim no horário no final do dia, porque eu acho que está muito concorrido esse horário, né? Acho que Verdade. muita gente depois vai acompanhar o que a gente conversou aqui, mas que mensagem você quer deixar para o nosso público? Eu acho que a nossa atuação no mundo ela é precedida por uma atuação em nós. Né? Quando eu escrevi o livro Mude Você o Mundo, quando eu criei esse movimento Mude Você o Mundo, que era para difundir empreendedorismo social, acaba que essa expressão ela está um pouco batida, né, de mudar o mundo. Às vezes ela até disputa de guerra ideológica e tal. Mas quando eu criei essa expressão foi no sentido de que as pessoas eram capazes de, por meio das suas próprias ações, mudar o seu ambiente. Mas para que isso aconteça, você precisa mudar a si. Você precisa estar conectado consigo, você precisa se autoconhecer, você precisa de atenção, presença. Né? Às vezes falam muito de empatia. Não tem como e eu acho ótima empatia. Só é empreendedor social quem tem empatia.
mas você não consegue reconhecer sentimentos em outras pessoas se você não reconhece esses sentimentos em você. Você não consegue perceber as outras pessoas se você não se percebe de uma forma muito profunda. Então, assim, a recomendação que eu dou não vou dizer antes de tudo, porque a gente não pode parar a vida para se autoconhecer, né? Mas paralelo a tudo que você faça, em especial se você for seguir a trilha do empreendedor social, busque se conhecer, busque estar conectado consigo, busque saber quais são suas sombras, quais são suas forças, para só aí se candidatar a resolver algum problema de alguma outra pessoa. Muito bom, muito bom. Uma conversa assim muito rica, uma conversa curta e com infinidade de informações, né? Queria te agradecer, professor, por ter cedido o seu tempo para a gente, agradecer as pessoas aí que nos acompanharam, dizer que toda terça-feira, nesse mesmo horário, 15 horas, ao longo desse mês, a gente vai ter novos bate-papos com pessoas tão incríveis quanto o professor Gabriel. Legal. Na próxima semana, a gente vai trazer a programação no site, eu não me lembro agora o próximo convidado. Acho que é a Kelly Amorim, que a gente vai falar sobre imagem pessoal, sobre branding pessoal, né? Como é esse processo de construção da imagem e como que isso se dá nesse momento que a gente vive de uma forma tão digital. Mas eu reforço novamente nosso agradecimento, professor, e me coloco à disposição aí para estar inserido, né, nessas iniciativas e apoiar de alguma forma. Flávio, você já está inserido, você já está atuando, fazendo essa bela iniciativa que você fez hoje. A gente estaremos juntos em muitas outras oportunidades daqui para frente. E eu que agradeço o seu convite da Proativa Comunicação. Sempre fico feliz quando o assunto é para falar daquilo, quando o assunto é aquilo que eu sou apaixonado. Então, falar sobre o que a gente é apaixonado é sempre muito bom. Obrigado, Flávio. Obrigado a todos aí. Obrigado. Até mais, gente. Um abraço, professor. Tchau, tchau. Tchau.